Você chegou até aqui porque no fundo sente que algo está errado. As promessas de um lar feliz, de uma fé que move montanhas, parecem desvanecer na rotina, na dor, na desilusão. Pois saiba, você não está sozinho nessa luta. Este é o canal Segredos dos Salmos, o lugar onde a palavra de Deus rasga o véu da religião e nos mostra a verdade nua e crua. Eu sei o que é ter a esperança murchando, o que é ser esmagado pelo peso das expectativas que o sistema impõe. Mas você veio em busca de algo maior, não é? De uma resposta para a pergunta que queima: como abençoar minha família? Hoje vamos mergulhar no Salmo 127. Não é um estudo, é uma bússola para seu coração, uma luz que expõe as sombras e te guia para a fundação que ninguém pode abalar. Você está pronto para desarmar as mentiras e abraçar a liberdade que só o Evangelho genuíno oferece? Porque a Bíblia não foi feita para te prender, mas para te libertar, para te dar uma fé inabalável que constrói, mesmo quando tudo parece ruir. O que vem agora vai mudar seu lar. Você já se perguntou por quê, mesmo dando tudo de si, sua casa parece desmoronar? Você trabalha, se esforça, ora, tenta seguir todas as regras que te ensinaram, e no fim, a sensação de que nada é suficiente te abraça, não é? Aquele cansaço que vem da alma, de carregar um fardo pesado demais, mesmo quando te dizem para ter fé. Mas olha só a verdade que muitos evitam. Se a fundação não for verdadeira, todo o trabalho vira areia. E você sabe no fundo do seu coração que algo não encaixa. Pensa comigo. O Salmo 127, lá na Bíblia, começa com uma frase que corta a alma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Escutou isso? Em vão. Você pode suar, perder noites de sono, gastar todas as suas energias, mas se quem deveria erguer as paredes não estiver presente, tudo o que você faz é construir sobre um abismo. É como tentar segurar a água com as mãos. Por que, então, a maioria de nós insiste em erguer um lar sozinho? Porque aceitamos a mentira de que o esforço próprio é o caminho. Eles te venderam a ideia de que você é o arquiteto, o pedreiro, o mestre de obras, que sua fé é um martelo para pregar paredes quando, na verdade, ela deveria ser o barro nas mãos de um oleiro. Mas quem te prometeu essa força que não sustenta, esse poder que te esgota, te ensinou a confiar nos teus braços, não no coração de Deus. E assim, você continua tentando, no seu próprio ritmo, sem perceber que o alicerce está trincado, e a cada tijolo que você põe, a rachadura só aumenta. Você já se sentiu assim, construindo algo que nunca parece firme? Essa é a armadilha. A religião te manda trabalhar duro, te cobra sacrifícios intermináveis, te impõe um peso que nem Jesus pediu para carregar. E quando sua casa balança, a culpa é sua, claro. Te dizem que faltou fé, que faltou oração, que faltou mais esforço. Mas e se a verdade for outra? E se o problema não for o seu cansaço, mas a base podre que te deram? A revelação é dura. Muitos constroem sobre mentiras, e o vento sempre encontra as falhas. Mas o que significa de verdade deixar que o Senhor edifique a casa? Não é cruzar os braços e esperar um milagre caído do céu. É muito mais profundo. É entender que a verdadeira força não vem do seu braço, mas daquela fé inabalável que se dobra diante do único que pode construir. É entregar o projeto, não o suor. É parar de agir como se você soubesse o que fazer e começar a escutar aquele que sabe. Porque veja bem, o engano começa quando você acha que tem que provar algo. Provar para quem? Essa é a grande contradição. Os que mais se esforçam muitas vezes são os que menos edificam, porque tentam construir o que não lhes pertence. Eles seguem a lógica do mundo, não a sabedoria que vem do alto. E você que se sente perdido nesse labirinto de esforços, sabe o que é tentar ser tudo para todos e acabar não sendo nada para si mesmo, e muito menos para sua família. O que faria então você largar as ferramentas e entregar o projeto? A pergunta ecoa, te chamando para um lugar mais honesto, um lugar de descanso.
Se o Senhor não edifica, todo esforço é em vão. Em vão. Isso não é uma ameaça. É um convite desesperado para você parar de carregar um peso que não é seu. E se o que você tem chamado de construção, na verdade, é apenas uma pilha de escombros disfarçada, o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o trabalho das suas mãos. Você passou a vida construindo, mas e a proteção? Já parou para pensar em quem realmente guarda a porta da sua casa, a mente dos seus filhos, o coração da sua família? A gente tranca a porta, liga o alarme, mas e o que entra sem pedir licença? O medo silencioso, a dúvida que corrói, a manipulação sutil que desfaz a sua fé. Você se esforça para ser a sentinela incansável, não é? Aquele que não dorme para que ninguém seja ferido. Mas diga a verdade, o cansaço te derruba, a ansiedade te sufoca, e você sabe lá no fundo que não dá conta de tudo. A Bíblia, no mesmo Salmo 127, não para por aí. Depois de falar da casa, ela diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão, de novo. Não é sobre o seu esforço de vigiar, mas sobre quem está no comando da vigília. Você pode ter os olhos mais atentos, o sono mais leve, mas o inimigo da sua alma não vem de fora, quebrando uma janela. Ele se disfarça, se infiltra, sussurra mentiras que se parecem com verdades. E o sistema? O sistema te ensinou a vigiar o que é visível, enquanto o invisível te devora por dentro. Te deram a responsabilidade, mas tiraram a autoridade. Você já se viu exausto tentando controlar cada passo, cada escolha dos seus? Tentando proteger a inocência que a internet rouba, a fé que a doutrina errada desfaz, a paz que a cobrança religiosa consome? É uma luta inglória, não é? Como proteger o que você sequer consegue enxergar? Aquele sussurro de desespero que surge no coração, as sementes de desconfiança que brotam. É o trabalho do anticristo, sim, o espírito da mentira agindo nas sombras. E a gente, na nossa limitada vigília, tenta lutar contra fantasmas. A verdade é chocante. Muitas das suas preocupações, das suas noites em claro, são puro desperdício de energia. Porque você está tentando proteger a cidade com suas próprias muralhas, com seus próprios olhos. Te disseram para ter fé, mas uma fé que se baseia na sua força é uma fé fraca, que desmorona ao primeiro vento. Ela te prende num ciclo de exaustão, onde a cada ameaça você se sente mais impotente. E a culpa de não conseguir proteger a todos se torna uma corrente pesada nos seus pés. E se houvesse uma vigília que nunca falha, uma guarda que vê o invisível, que desarma o ataque antes mesmo que ele se forme? Essa é a diferença entre a sentinela cansada e a proteção que vem de Deus. Não é sobre você parar de se importar, de cuidar. Longe disso. É sobre entregar a responsabilidade maior a quem realmente pode carregá-la. É sobre entender que sua oração não é um último recurso, mas a primeira linha de defesa. Pensa comigo. Quando você se curva e entrega sua casa, sua família, seus filhos, nas mãos daquele que não dorme nem tosqueneja, algo muda. A paz que excede todo entendimento não é uma frase bonita. É a realidade de quem confia. É a sua fé inabalável se ancorando em algo maior, em um amor que não falha, em uma proteção que transcende o seu limitado alcance. Você está pronto para largar o peso da vigília solitária? Para deixar de ser a sentinela esgotada e permitir que o verdadeiro guarda proteja o seu lar? O que acontece quando você finalmente entende que a verdadeira segurança não está em quanto você vigia, mas em quem vigia por você? Isso pode mudar a forma como você enxerga a cada novo dia. Ele se levanta antes do sol, os olhos pesados, o corpo doendo. Passa o dia inteiro correndo, lutando, tentando dar o seu melhor. E quando a noite chega, ele se deita exausto, mas a mente não para. 1000 preocupações o assombram. As contas, os filhos, o futuro. Ele acredita que é assim que se constrói um lar abençoado, que a fé exige um sacrifício contínuo, uma batalha sem trégua. Mas se o esforço é tão grande, por que a paz é tão pequena? E por que para tantos o descanso soa como falha,
como preguiça, ou pior, como um pecado que desafia a vontade de Deus. A Bíblia, em Salmos 127, rasga essa ilusão quando diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Ele trabalha e trabalha, mas tudo o que colhe é mais dor, mais cansaço, mais insônia. A religião o ensinou que quanto mais ele se sacrifica, mais digno ele é, que o cansaço é um sinal de piedade e a falta de sono uma prova de zelo. Mas essa não é a imagem de um pai amoroso, que anseia pelo bem-estar dos seus filhos. Essa é a lógica de um sistema que o explora, que o mantém na corrida incessante, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Um esforço que, no fim, não edifica nem guarda, apenas consome a vida. Ele se sente preso numa roda gigante de obrigações, sem tempo para o que realmente importa. A casa que ele tenta construir com tanto suor, a família que ele tenta proteger com cada fibra do seu ser, tudo parece escorrer por entre os dedos. A sua oração, muitas vezes, é um grito de socorro por mais força para continuar na luta, em vez de um clamor por descanso e direção. Mas como pode ele ouvir a voz de Deus quando o barulho do mundo e o eco das suas próprias preocupações não o deixam em paz? Ele carrega um fardo que Jesus disse ser leve. A revelação é brutal. Toda essa exaustão, essa corrida contra o tempo é inútil. Não porque ele seja fraco, mas porque ele está operando em um sistema falho. Ele está tentando ganhar o que já lhe foi dado de graça. O que ele mais precisa não pode ser conquistado com o suor do seu rosto, mas recebido pela fé. E o sistema religioso adora ver ele nessa condição, porque enquanto ele está exausto, ele não questiona. Enquanto ele está correndo, ele não percebe que está no lugar errado. Mas e se a maior prova de fé inabalável não fosse a sua capacidade de se esforçar, mas a sua disposição de confiar e descansar? O mesmo salmo continua com uma promessa que a religião muitas vezes esconde. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Sono, entende? Descanso. Não como uma fuga, mas como um presente divino. É a prova do amor de Deus, o refúgio para a alma cansada. É a certeza de que, quando ele descansa, o Pai trabalha. Quando ele confia, as coisas se ajeitam de uma forma que seu esforço jamais alcançaria. Ele se pergunta: como posso eu, com tantas responsabilidades, simplesmente descansar? Isso não é irresponsabilidade? E se tudo desmoronar enquanto ele dorme? Mas a verdade é que o que ele construiu com insônia, a vigília do Senhor pode guardar enquanto ele tem paz. A entrega do fardo não é abandono, é sabedoria. É a compreensão de que há um tempo para semear, um tempo para colher, e um tempo para simplesmente estar nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. O que aconteceria se ele parasse de comer o pão das dores e aceitasse o descanso que lhe é oferecido? A verdadeira bênção começa quando ele entende isso. E o que isso revela sobre o verdadeiro amor do Pai? Você se mata de trabalhar, se consome de preocupação, come o pão das dores, tudo para deixar algo para os seus filhos, não é? Uma casa, um legado, uma boa educação na fé. Você tenta passar para eles tudo o que te ensinaram, as regras, os ritos, o medo de desagradar a Deus. Mas já parou para pensar na herança invisível que você está construindo? Aquela que não se vê nas contas bancárias, mas se sente no silêncio dos seus filhos, nos questionamentos não ditos, na forma como eles se afastam ou se tornam réplicas cansadas de uma religiosidade vazia. O que você realmente está deixando para eles, além de cansaço e cobrança? Eles te dizem que criar filhos é semear. Mas que semente você está jogando nesse solo fértil? Sementes de liberdade e amor genuíno, ou sementes de culpa e medo? A sociedade, e muitas vezes a própria religião, te empurra para criar miniaturas de si mesmo, cheias das suas próprias ansiedades, dos seus próprios dogmas. E você, com a melhor das intenções, insiste em moldá-los, em forçá-los a seguir um caminho que talvez nem você encontrou a verdadeira alegria. Sua oração por eles se torna um roteiro de exigências, em vez de um clamor por graça.
Mas o que acontece quando seus filhos herdam não a sua fé inabalável, mas o seu fardo de tentativas frustradas? A verdade, nua e crua, é que muitos pais, sem querer, constroem uma prisão para seus filhos, pensando que é um castelo de proteção. Eles tentam os proteger do mundo, mas os expõem ao espírito do anticristo disfarçado de santidade, de princípios inegociáveis, que aprisionam mais do que libertam. O resultado? Filhos que vivem com uma sombra sobre si, com medo de falhar, com medo de não serem bons o suficiente para um Deus que lhes parece um juiz impiedoso, e não um pai amoroso. Você já viu o brilho sumir dos olhos de um jovem, sufocado pela pressão de uma fé imposta? Essa herança invisível, feita de traumas religiosos e expectativas irrealistas, é mais perigosa que qualquer perigo visível, porque ela corrói a alma, cria uma distância de tudo que é genuíno, e te faz questionar: como meus filhos podem ter uma conexão real com Deus se tudo o que veem é um sistema de controle e performance? Como eles podem sentir o amor de Jesus se tudo o que aprendem é sobre regras e punições? O que você está passando para eles é o evangelho que liberta ou uma versão distorcida que os aprisiona? Mas existe uma outra via. Uma verdade ancestral, profunda, que a Bíblia revela sobre a verdadeira herança. O Salmo 127, que você já ouviu, não fala só de casa e sentinela. Ele te abraça com uma promessa. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor. Não sua. Não minha. Não da religião. E se eles não são seus, o que você tem feito com o que não te pertence? E se o seu papel não é controlar, mas cultivar, abençoar e apontar para aquele que é o verdadeiro dono? Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Ela te liberta do peso de ter que moldar, de ter que garantir a fé dos seus filhos como se fosse um projeto pessoal. Ela te chama a confiar que aquele que os deu também os guardará. Sua responsabilidade não diminui, mas muda de foco. Você se torna um facilitador do amor de Deus, não um construtor de regras. Você os ajuda a ter uma fé inabalável porque eles a encontram em Cristo e não porque você a forçou. Você os guia para a liberdade, para a verdadeira graça, para um relacionamento que a religião jamais poderá oferecer. Então pensa bem. Quando você olha para o futuro dos seus filhos, o que você quer que eles carreguem? Um fardo ou uma bênção? Regras ou um relacionamento vivo com o Criador? O que aconteceria se você parasse de construir a sua versão de lar abençoado e permitisse que o Senhor revelasse a dele? A verdadeira herança para seus filhos, a mais preciosa que você pode dar, ainda não foi revelada. E o que isso significa para o futuro deles, você não pode sequer imaginar. Você olha para seu filho, para sua filha, e vê um futuro. Vê sonhos, talentos, um caminho que você espera que seja abençoado. Mas, no fundo, uma pergunta te consome. Será que você está apontando a direção certa? Será que a fé que você tem tentado passar para eles é a que vai realmente equipá-los para a vida? Ou é apenas um mapa velho de um caminho que já não existe? Você os quer felizes, realizados, seguros. Mas quem está realmente segurando o arco? E quem define o alvo para essas flechas tão preciosas que Deus te entregou? Muitos pais se sentem arqueiros de suas próprias vidas e das vidas de seus filhos. Eles pegam essas flechas, essas crianças, e tentam moldá-las, afiá-las, apontá-las para os próprios sonhos, para as próprias expectativas. Às vezes, para os sonhos que a religião impôs, para um alvo que só serve para preencher os bancos da igreja ou sustentar o sistema. Eles querem que seus filhos sejam santos, perfeitos, exemplos, sem perceber que ao fazer isso podem estar roubando deles a chance de serem autênticos, de encontrarem seu próprio propósito, de desenvolverem uma fé inabalável que não depende da aprovação de ninguém, apenas da conexão verdadeira. A Bíblia vem e, de novo, vira à mesa. O Salmo 127, depois de falar da casa e da sentinela, nos entrega uma imagem poderosa. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Flechas.
Não pedras para serem polidas, não argila para ser moldada. Flechas com um propósito, uma trajetória. Mas na mão de quem? Do pai, da mãe ou do valente? Quem é esse valente? É aquele que sabe o poder da oração, aquele que entende que a verdadeira força não está em suas próprias mãos, mas na mão do Criador. É você, pai, mãe, quando se permite ser guiado. Pensa comigo. Quando uma flecha é bem lançada, ela tem um destino, ela cumpre seu propósito. Mas se o arqueiro não tem destreza, ou se ele aponta para o lugar errado, essa flecha se perde. E a tragédia é que muitos de nós, com as melhores das intenções, estamos disparando as vidas de nossos filhos para alvos que não são os deles, ou que são alvos que não vêm do coração de Deus. Quantos jovens se perdem na religiosidade vazia, porque foram forçados a seguir um caminho que não fazia sentido para eles? Quantos se revoltam contra a fé, porque ela lhes foi apresentada como um jugo e não como liberdade? Essa é a dor que muitos guardam. A frustração de ver seus filhos se afastarem, ou a angústia de vê-los seguindo um script que não os preenche. Mas e se o verdadeiro papel do valente não fosse forçar a flecha para um caminho, mas prepará-la, mirar junto com o pai, e depois soltar, confiando que o vento do Espírito a levará ao alvo certo? É um ato de entrega, de coragem. É uma fé que confia que o Criador conhece o destino de cada flecha melhor do que qualquer um. E Ele quer que você entenda que essa fé é o maior escudo para eles. Ele, o valente, sabe que não adianta ter as melhores flechas se não houver um alvo claro que venha do alto. A verdadeira sabedoria está em discernir o chamado individual de cada filho, em vez de tentar encaixá-los num molde pré-fabricado pela cultura ou pela religião. Isso significa ouvir, observar e, acima de tudo, orar sem cessar. Significa que a sua oração por eles não é um pedido de controle, mas um clamor por revelação, para que a direção de suas vidas seja divinamente apontada. E se você parar de tentar ser o controlador da flecha e se tornar o guardião do arco, o que aconteceria? Essa é a grande virada. A verdadeira bênção de ter filhos como flechas não é a sua capacidade de mirar, mas a sua disposição de ser uma extensão da mão daquele que nunca erra o alvo. É entender que a herança mais valiosa que você pode dar a eles não são bens, nem um nome, nem mesmo uma doutrina, mas uma bússola interna, uma conexão direta com Deus que os guiará por toda a vida. E o que isso significa para o poder que você pensa que tem sobre eles, você jamais imaginou. Você já se sentiu sozinho, lutando contra o que parece ser um exército? Sentiu o peso de ter que defender sua fé, sua família, seus valores, contra um mundo que grita tão alto que tenta silenciar cada palavra de verdade? E a dor maior é quando esse grito vem de dentro, de um sistema que se diz de Deus, mas que te confunde, te envergonha e te faz duvidar do que você realmente acredita. Mas e se eu te dissesse que você não precisa lutar essa batalha sozinho? E se sua casa, sua família, se tornar a maior arma contra essa mentira? Porque o Salmo 127 não termina com a imagem das flechas no arco. Ele nos leva além, para um campo de batalha onde a força da sua família é colocada à prova. Ele diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Flechas, muitas flechas, na sua aljava. Isso não é sobre ter muitos filhos no sentido físico apenas, mas sobre a força, a voz, a união de um lar que foi edificado no fundamento certo. É sobre a fé inabalável que floresce quando a casa entende seu propósito divino. E você? Você já se perguntou o que significa não ser confundido? Pensa bem, o que te confunde hoje? Não é o barulho do mundo lá fora? Não são as vozes que tentam te dizer o que é certo e errado, o que é fé e o que é heresia? O espírito do anticristo não se manifesta só em grandes eventos apocalípticos, mas nos pequenos desvios, nas doutrinas que escravizam, nos líderes que se alimentam do seu medo, te envergonhando por suas dúvidas, te calando por suas perguntas.
E eles, os inimigos, não precisam arrombar a porta. Eles batem, eles conversam. Eles usam a palavra para te confundir, para te afastar da verdadeira luz. Você já sentiu essa pressão, essa voz que te faz diminuir? A religião muitas vezes te deixa desarmado, te ensina a ser um cordeiro mudo. Te ensina a aceitar, a não questionar, a se envergonhar da sua própria ignorância, que eles chamam de falta de fé. Mas a Bíblia nos revela que uma família, quando bem construída, se torna uma voz potente. Ela não se cala, não se envergonha. Ela fala, e fala com autoridade. Essa é a verdadeira bênção. Não ter uma família perfeita, mas uma família que encontra sua voz na verdade, que não se deixa enganar, que não é confundida. Mas o que é essa porta onde se fala com os inimigos? Não é a porta da sua casa, do seu portão físico. É a porta do seu coração, da sua mente, da sua comunidade, da sociedade. É onde as ideias são debatidas, onde a verdade é torcida, onde a mentira se veste de santidade. É onde as pressões tentam ditar o que você deve pensar, sentir e até mesmo orar. E se seus filhos, sua família, tiverem a coragem, a sabedoria, o discernimento para enfrentar essa porta, para desmascarar a farsa, para falar a verdade sem medo da vergonha, essa é a grande promessa. Você, com sua aljava cheia, não será confundido. Sua família se tornará uma muralha de verdade e luz. Porque a verdadeira fé não se esconde. Ela se manifesta. Ela fala. Ela proclama, não com agressividade, mas com a autoridade que vem de um lar fundamentado em princípios eternos. Sua oração por eles não é só por proteção, mas por voz, por discernimento, por ousadia, para que eles se tornem não seguidores cegos, mas arautos da liberdade, prontos para desmascarar a manipulação e o engano. Então me diz, você quer que sua família seja um alvo fácil para as mentiras que batem à porta? Ou você quer que eles sejam a voz que as desmascara? Você quer que eles se calem, se envergonhem, ou que se levantem com a fé inabalável que o verdadeiro evangelho oferece? O que acontece quando o seu lar, sua pequena igreja em casa, encontra essa voz poderosa, capaz de confrontar o engano e trazer a luz? O que isso revela sobre o poder da verdade, você jamais esqueceu. Você já se sentiu seguro dentro de uma fortaleza, apenas para descobrir que os muros eram de papel? Muitos de nós, buscando proteção para nossa família e nossa fé, nos agarramos a estruturas que nos prometem segurança. Igrejas imponentes, doutrinas complexas, rituais antigos. Acreditamos que seguindo à risca estamos a salvo. Mas por que então a alma continua inquieta? Por que a sensação de vulnerabilidade persiste, mesmo quando te dizem que você está coberto? O que te faria questionar a solidez da sua própria muralha? Pensa comigo. A história está cheia de exemplos de muros que caíram. Jericó, Babilônia. Mas aqui não falamos de tijolos e argamassa. Falamos das fortalezas invisíveis que construímos em nossa mente, em nossa espiritualidade. A religião, muitas vezes, oferece essas fortalezas. Ela te diz, entra aqui, segue estas regras e estarás seguro. Ela te convence que a sua salvação, a sua paz, a sua própria conexão com Deus, depende da sua obediência a um sistema, a uma lista de faz e não faz. Mas será que essa segurança é real? Ou é apenas uma ilusão que te impede de ver o perigo que cresce por dentro? O sistema religioso te dá um falso senso de controle. Ele te diz, se você orar assim, se você doar tanto, se você se comportar dessa maneira, Deus vai te abençoar. E você, com a melhor das intenções, entra nessa roda. Passa a vida tentando ser digno, tentando merecer um favor que já é graça. Você gasta sua energia em performar, em cumprir, em parecer justo, enquanto a verdadeira justiça, a verdadeira fé, a que vem do coração se esvai. E o paradoxo é que ao tentar se proteger com essas regras, você se torna presa fácil. Fácil para a culpa, para a condenação, para a manipulação dos guias cegos
que prometem o céu, mas te prendem na terra. Você não sente o peso dessa armadura pesada demais? A Bíblia nos alerta. Fala de lobos em pele de cordeiro, de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Essas são as fortalezas humanas. Elas parecem imponentes, cheias de rituais, de tradições, de um linguajar espiritualizado que poucos entendem, mas muitos reverenciam. Elas te convencem de que a sua fé precisa ser filtrada por elas, por homens, por instituições. E ao fazer isso, elas te separam da fonte, do rio de água viva. Elas criam uma dependência que não te liberta, mas te escraviza. É o espírito do anticristo agindo, não com chifres e tridentes, mas com a sutileza de uma promessa de segurança que te rouba a verdadeira liberdade. Mas o que significa, então, a verdadeira proteção? Não é o abandono da comunidade, não é se isolar. É discernir. É entender que a muralha mais forte, a segurança mais inabalável, não é construída pelas mãos humanas, mas pela presença daquele que é o seu refúgio e fortaleza. É quando a sua oração se torna uma conversa direta, íntima, sem intermediários que distorcem a mensagem. É quando a sua fé inabalável se ancora na palavra de Deus viva, e não nas interpretações e dogmas que aprisionam. Pensa na paz que inunda a alma quando você larga o peso de ter que provar sua espiritualidade. Quando você para de correr atrás de uma aprovação que nunca chega e se entrega à graça que já foi dada. A verdadeira muralha é o amor de Deus, que te cerca, te guarda, te sustenta. É a certeza de que mesmo fora das estruturas que te limitavam, você está seguro nele. E essa segurança se reflete na sua família, nos seus filhos. Eles não precisam de um evangelho de performance, mas de um evangelho de liberdade, de um pai que os ama incondicionalmente. O que aconteceria se você demolisse as paredes que te separam do amor verdadeiro? A libertação começa quando você percebe que a sua fortaleza não está em rituais ou tradições vazias, mas na rocha eterna. É a Bíblia te mostrando que o verdadeiro poder está em se render, não em lutar com suas próprias forças. E o que você está prestes a descobrir, sobre a verdadeira fé que derruba esses muros invisíveis, vai te levar a um lugar de descanso e autoridade que você jamais imaginou. Um lugar onde a paz não é uma promessa, mas uma realidade vivida. E essa jornada de desmascarar o engano da religião é apenas o começo da sua verdadeira liberdade. Você já se sentiu seguro dentro de uma fortaleza, apenas para descobrir que os muros eram de papel? Muitos de nós, buscando proteção para nossa família e nossa fé, nos agarramos a estruturas que nos prometem segurança. Igrejas imponentes, doutrinas complexas, rituais antigos. Acreditamos que seguindo à risca estamos a salvo. Mas por que então a alma continua inquieta? Por que a sensação de vulnerabilidade persiste, mesmo quando te dizem que você está coberto? O que te faria questionar a solidez da sua própria muralha? Pensa comigo. A história está cheia de exemplos de muros que caíram. Jericó, Babilônia. Mas aqui não falamos de tijolos e argamassa. Falamos das fortalezas invisíveis que construímos em nossa mente, em nossa espiritualidade. A religião, muitas vezes, oferece essas fortalezas. Ela te diz: entra aqui, segue estas regras e estarás seguro. Ela te convence que a sua salvação, a sua paz, a sua própria conexão com Deus depende da sua obediência a um sistema, a uma lista de faz e não faz. Mas será que essa segurança é real? Ou é apenas uma ilusão que te impede de ver o perigo que cresce por dentro? O sistema religioso te dá um falso senso de controle. Ele te diz: se você orar assim, se você doar tanto, se você se comportar dessa maneira, Deus vai te abençoar. E você, com a melhor das intenções, entra nessa roda. Passa a vida tentando ser digno, tentando merecer um favor que já é graça. Você gasta sua energia em performar, em cumprir, em parecer justo, enquanto a verdadeira justiça, a verdadeira fé, a que vem do coração, se esvai. E o paradoxo é que, ao tentar se proteger com essas regras,
você se torna presa fácil. Fácil para a culpa, para a condenação, para a manipulação dos guias cegos que prometem o céu, mas te prendem na terra. Você não sente o peso dessa armadura pesada demais? A Bíblia nos alerta. Fala de lobos em pele de cordeiro, de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Essas são as fortalezas humanas. Elas parecem imponentes, cheias de rituais, de tradições, de um linguajar espiritualizado que poucos entendem, mas muitos reverenciam. Elas te convencem de que a sua fé precisa ser filtrada por elas, por homens, por instituições. E ao fazer isso, elas te separam da fonte, do rio de água viva. Elas criam uma dependência que não te liberta, mas te escraviza. É o espírito do anticristo agindo, não com chifres e tridentes, mas com a sutileza de uma promessa de segurança que te rouba a verdadeira liberdade. Mas o que significa, então, a verdadeira proteção? Não é o abandono da comunidade, não é se isolar, é discernir. É entender que a muralha mais forte, a segurança mais inabalável, não é construída pelas mãos humanas, mas pela presença daquele que é o seu refúgio e fortaleza. É quando a sua oração se torna uma conversa direta, íntima, sem intermediários que distorcem a mensagem. É quando a sua fé inabalável se ancora na palavra de Deus viva e não nas interpretações e dogmas que aprisionam. Pensa na paz que inunda a alma quando você larga o peso de ter que provar sua espiritualidade. Quando você para de correr atrás de uma aprovação que nunca chega e se entrega à graça que já foi dada. A verdadeira muralha é o amor de Deus, que te cerca, te guarda, te sustenta. É a certeza de que, mesmo fora das estruturas que te limitavam, você está seguro nele. E essa segurança se reflete na sua família, nos seus filhos. Eles não precisam de um evangelho de performance, mas de um evangelho de liberdade, de um pai que os ama incondicionalmente. O que aconteceria se você demolisse as paredes que te separam do amor verdadeiro? A libertação começa quando você percebe que a sua fortaleza não está em rituais ou tradições vazias, mas na rocha eterna. É a Bíblia te mostrando que o verdadeiro poder está em se render, não em lutar com suas próprias forças. E o que você está prestes a descobrir sobre a verdadeira fé que derruba esses muros invisíveis vai te levar a um lugar de descanso e autoridade que você jamais imaginou. Um lugar onde a paz não é uma promessa, mas uma realidade vivida. E essa jornada de desmascarar o engano da religião é apenas o começo da sua verdadeira liberdade. Você já sentiu um vazio à mesa, mesmo com a comida farta? Ou uma ausência palpável, mesmo com a casa cheia de pessoas? Depois de toda a luta, o esforço incessante, a vigília exaustiva e o pão das dores, muitos se veem com um lar que parece ter tudo, mas falta o essencial. A verdadeira presença, a paz que a fé inabalável promete, mas que a religião muitas vezes esconde. Por que tantas famílias cristãs, que deveriam ser exemplos de alegria e união, vivem sob o peso de uma expectativa nunca alcançada? O que realmente preenche a mesa e o coração de um lar? Pensa comigo. Todas as promessas de Deus para a sua família não dependem do seu desempenho, mas da sua graça. O que Ele te ofereceu não é uma lista de tarefas, mas um relacionamento, uma herança, uma parceria. O Salmo 127 nos apresentou os perigos de construir e guardar sem Ele. Mas o que acontece quando Ele edifica, quando Ele guarda? O resultado é uma mesa farta, não apenas de pão, mas de presença, de alegria genuína, de uma paz que a sociedade, com todos os seus bens e promessas, jamais poderá comprar. A religião te vende a ideia de que a bênção é uma recompensa, que você precisa fazer por merecer, plantar para colher. E assim, você se torna um escravo do dar para receber, sempre em dívida, sempre buscando a aprovação. Você tenta encher sua mesa com sacrifícios, com a performance de uma fé que parece mais uma maratona do que um descanso. Mas Deus não opera por mérito. Ele opera por amor. E o amor dele não se compra, se recebe.
Sua oração não é um pedido de favor, mas uma conversa com o Pai que já te deu tudo. A verdadeira mesa farta não é medida pela quantidade de bens, mas pela qualidade da presença. É quando o riso é espontâneo, o perdão é real e o amor não é condicional. É quando seus filhos veem em você não um juiz, mas um guia que os aponta para o verdadeiro autor da vida. É quando a sua casa se torna um refúgio, um oásis de graça, e não um campo de batalha de expectativas. O anticristo, em sua sutileza, tenta roubar essa presença, substituir a essência pela aparência, o real pelo ritual. Ele te convence de que o ativismo é mais importante que o relacionamento, e que o barulho é mais válido que o silêncio da alma. Mas a Bíblia nos revela que o Senhor dá o sono ao seu amado. E com isso ele dá também a provisão. Ele nos chama para o descanso, para a confiança, para a celebração da vida. A mesa farta é um símbolo da sua bondade, da sua fidelidade. É a resposta para toda a ansiedade e todo o esforço em vão que exploramos nos capítulos anteriores. É a materialização de uma fé inabalável que não depende da sua força, mas da força daquele que tudo pode. Então a pergunta que fica é: o que falta na sua mesa? Será que não é a presença? Aquela que não se alcança com o esforço, mas se convida com a humildade. Aquela que não se compra, mas se recebe de graça. O que aconteceria se você parasse de tentar construir e proteger a bênção com suas próprias mãos e permitisse que a verdadeira bênção preenchesse o seu lar? E se a sua oração mudasse de um clamor por mais para um agradecimento pela presença? A verdadeira bênção não é um evento, é um estado de ser. É a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, dentro da sua casa, no santuário do seu lar, a presença de Deus é a sua maior riqueza. E essa riqueza, essa mesa farta, essa paz, é a herança mais valiosa que você pode deixar para seus filhos. O que você está prestes a entender sobre o poder da presença divina vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu lar e o verdadeiro significado de uma família abençoada. Você chegou ao fim desta jornada pelo Salmo 127, e a cada passo, desvendamos camadas de engano e revelamos verdades libertadoras. Começamos com o vazio do esforço próprio, a constatação dolorosa de que sem a mão de Deus, todo o nosso trabalho na edificação do lar é em vão. Vimos a exaustão da sentinela cansada, que tenta guardar o que não pode ver. E como o pão das dores se torna nosso alimento diário quando a gente se recusa a aceitar o descanso que o Pai amoroso nos oferece. Desvendamos a herança invisível que deixamos para nossos filhos, questionando se estamos passando a eles um fardo religioso ou a verdadeira liberdade de uma fé inabalável. Olhamos para eles como flechas, não em nossas mãos para controlar, mas nas mãos do valente, que as aponta para o alvo perfeito. E compreendemos o poder de uma família que encontra sua voz na verdade, desmascarando as mentiras que batem à porta e recusando-se a ser confundida. Por fim, derrubamos as muralhas invisíveis das fortalezas humanas, a religião que aprisiona, para abraçar a verdadeira proteção que vem da presença de Deus. E tudo culmina na visão de uma mesa farta, não apenas de pão, mas da presença divina, da paz que excede todo o entendimento. A verdadeira bênção de um lar edificado na graça e não no mérito. A mensagem é clara: sua fé não é uma ferramenta para manipular Deus e conseguir o que você quer. É a ponte que te conecta ao coração dele, que já te deu tudo em Cristo. O Evangelho não te exige mais esforço, mas mais entrega. Não te impõe mais regras, mas te oferece mais graça. A sua oração não é para convencer um juiz, mas para conversar com um Pai que já te ama incondicionalmente. Este é o convite. Largue os tijolos do seu esforço próprio, descanse da sua vigília exaustiva, pare de comer o pão das dores. Confie que seus filhos são herança do Senhor, flechas em suas mãos, e que sua família, quando ancorada nele, terá uma voz que desmascara o engano, demola as falsas fortalezas da religião e construa sobre a rocha, onde a presença de Deus é a sua mais rica herança e a sua mesa estará sempre farta.
Abençoar sua família não é sobre o que você faz por ela, mas sobre o que você permite que Deus faça através de você. É sobre a liberdade que nasce quando você entende que o verdadeiro lar é edificado e guardado por Ele. Que a sua fé inabalável se manifeste não em sua capacidade de performar, mas em sua capacidade de confiar. O que você leva dessa reflexão? Estou aqui para qualquer dúvida ou para continuarmos explorando a profundidade da palavra.